Vamos lá, então. Voltei. Ótimo. Bem, para quem não nos acompanhou desde o começo dessa pintura, foi uma pintura comemorativa, né, do Dia das Bruxas, né, que foi exatamente na nossa aula passada. E hoje eu vou finalizar, junto com vocês, essa pintura, tá? Então eu fiz toda a parte. Comecei pintando o esqueleto aqui, depois fazendo os detalhes do esqueleto. Depois comecei a fazer as flores para decidir melhor onde que ia ficar, né, onde que elas iam ficar. Mas fiz assim mais ou menos metade. Depois fiz o corvo e secou um pouquinho o corvo. Eu já fiz os detalhes das flores. Hoje a gente vai fazer uns pequenos detalhes, realçar algumas coisas que a gente acha que, né, não vai ser realçadas. E finalizando essa pintura, tá bem? As cores que, enfim, as cores que eu usei na pintura foram magenta, as flores, o cinza gris, gris de pain, de pain, eu vou descobrir como fala isso, né? O terra siena queimada também, que eu utilizei para fazer a parte dos olhos da caveira e também junto com o amarelo Nápoles, eu utilizei, né, dei uma misturadinha e fiz a parte dos dentinhos. Então, basicamente, foram essas as tintas que eu utilizei. Então, vamos lá. Lembrando que todo mundo, né, posiciona os materiais, um paninho, né, de algodão, preferencialmente. Pode posicionar até ele aqui, eu coloco ele coberto aqui embaixo. Um copo com água e também a paleta, que é onde você vai colocar as tintas, tá? Que vai essa aqui também logo ao lado da minha pintura para facilitar todo esse processo. Vamos lá então. Vou começar realçando com um cinza, né? Que vejam que é um cinza bem escuro, é um cinza quase um preto, como eu falei para vocês, né? Dificilmente a gente usa preto, preto, preto numa pintura, a gente pode usar azuis fechados, marrons, mais marrons escuros, azul escuro, porque eles permitem uma profundidade diferente do que o preto, né? Nos permite, mas podem usar o preto também, só para usar com cuidado, tá? Então é isso. Eu vou começar primeiro usando o meu pincel número 4, Atlas, que é um pincel chato. Vou molhar ele na minha aguinha e vou trabalhar o gris aqui. O gris aconteceu uma coisa bem interessante. Eu armazenei essa paleta dentro de uma gaveta. Eu organizei meus materiais de maneira diferente. Aí fica a dica para vocês. E ele conseguiu ficar ainda a ponto de ser utilizado. Ele ainda ficou mole, ele não endureceu, não virou aquele plástico como normalmente fica depois de uns meia hora, 40 minutos. Então ele ficou até mais clarinho. Eu vou utilizar aqui, que eu quero fazer trabalhar aqui uma suave aguada, aqui, para dar uma assentada, né, nessa caveira. Aí peguei para fazer esse detalhe, eu vou fazer aqui até o final, eu já vou pegar o pincel chato também para continuar trabalhando isso, tá? Pronto. Meu pincel chato maior vai ser o 14 da Tigre, pintora Tigre.
Vou colocar água nele. Veja que eu demorei um pouquinho, então a borda vai ficar mais marcada. Mas não tem problema não, tava bem aguadinho. A gente faz assim para tirar as bordinhas. Tirar essas bordinhas marcadas. Esses movimentos assim. Esse com um pouquinho que eu vou falando com vocês, né? Explicando o que eu tô fazendo. E às vezes fica assim, mas não tem problema que a gente já conserta. Pronto. Aí eu vou fazendo assim. Como eu falei para vocês, a gente consegue espalhar melhor a tinta. Acabou a tinta, eu vou colocar água para eu dar uma suavizada nessa aguada. Eu quero ela suavizada. Vocês podem deixar uniforme, vocês podem parar em algum momento essa aguada, parar de dar uniformidade para ela, como vocês quiserem. Isso daqui é da maneira que eu tô achando mais interessante de fazer. Pronto. Lembrando que tá um pouco brilhante, quando secar, vai perder esse brilho todo, vai ficar mais suave ainda. Certo? São os detalhes que eu acho que fazem diferença, viu? Para pintura, esses detalhes, para não parecer que a caveira tá flutuando. Pode parecer também, né? Quem quiser, mas eu acho que às vezes são esses pequenos detalhes que vão tornar a pintura interessante. Estou colocando um pouco mais de tinta para minha guarda ficar com o pigmento um pouco mais escuro, né? Que eu dei para reutilizar minha tinta, mas não foi tanto assim. Continuando a aguada. E aqui já nivelando, né? Lembrando de sempre ir trazendo para baixo a tinta, né? De cima para baixo. Pronto. Terminei essa parte, acho que já ficou mais interessante. Vamos dar uns retoques também, aproveitar que eu tô com um gris. Vou dar um retoque aqui. Quero mais escuro. Vou pegar um pincel mais fino. O 00 da Condor. Vou pegar o meu gris, porque eu quero fazer uns detalhes aqui nesse nariz da caveira. Não vou uniformizar não, colocando o gris, esse gris com pouca diluição, tá? Não vou uniformizar, porque é isso que vai dar graça para a pintura. É assim que a gente cria a sensação de volume. Aplicando a tinta mais escura, para intensificar o contraste, e deixando ela mais diluída em algumas partes. Então, pronto, já dei meu toque. Vou só continuar pegando esse gris e vou aplicar aqui na parte de baixo da caveira também. E aqui na parte do centro. E na parte de baixo também vou aplicar a outra no centro. Puxando para essa lateral. Então eu tenho aqui
Aqui está o mais claro, que remete à parte mais iluminada. Daqui o mais escuro, para dar uma ideia de, né, de que se veja assim por dentro dos olhos da caveira. Pronto, já dei meus... Só fazer mais um detalhe aqui. Pronto. Perfeito. Vamos ao nosso pássaro. Também com esse mesmo pincel. Vamos fazer um trabalho na penugem dele. Vai ser um trabalho mais detalhista. Tá bem enfatizando a pincelada, que aí eu vou ter esse tom de fundo claro. E vou seguindo, produzindo essa textura. No encontro que vem eu mostro pra vocês como que ficou. E vocês podem ver no de vocês como é que vocês querem acrescentar esses detalhes. Tá? Não precisam refazer todo, vejam o que vocês acham que fica legal. Percebam que o fundo ainda está se destacando bastante. Eu não cobri tudo propositalmente, né? Para que eu tivesse esse fundo se destacando ainda. Né? Vou trabalhar com mais uma cor. Pegar um vermelho carmim da Pebeu, acrílica. Carmim naftol. Carmim, basicamente. Vou mostrar para vocês como ele fica na paleta. Ele fica assim. Aqui. Vermelho carmim, que é um vermelho bastante forte, né? E eu tinha usado para fazer as flores esse pincel, que é o pincelzinho simples que eu tenho aqui, um 18 da Faber-Castell, que eu até comentei que gostava de usar muito ele para aquarela, acho que ele funciona muito para aquarela, mas como ele já tinha a forma da pétala, né, bem a pontinha bem delimitada, eu peguei ele também para utilizar na acrílica. Né. Vou pegar um pouquinho dele, porque eu quero pôr uns vermelhos nessa... Colocar um vermelhinho aqui nessa minha flor.
da ponta para o meio. Percebam que o carmim ele fica muito próximo ao magenta, então vai super ornar. Super vai ornar, que eu vou ter o rosa no fundo e o carmim na frente. Vou ter um destaque. Vou colocar um branquinho ali para cobrir uma parte do corpo. Quando a gente está cobrindo, né, precisando cobrir, o branco é uma tinta boa para fazer isso. Ele nos ajuda a cobrir. E depois que você passar o branco, você pode reforçar uma cor por cima, tá? Então eu vou deixar o branco bem aqui, bem ainda branquinho mesmo. Depois a gente reforça. Mas eu posso também fazer uns realces, ó, como eu tô fazendo agora. Faço os realces, depois eu venho mais com magenta. Isso vai tornar essas flores mais vívidas. Vai fazer com que elas se destaquem mais do preto, né? Do gris do corvo. Então, vou deixar assim, depois vamos secar e a gente vai cobrir. Pronto. Enquanto isso, deixa eu pegar, limpando meu pincel zero, limpando ele aqui, porque a gente vai fazer um detalhe do bico e do olho que eu fiz na aula passada, mas eu quero deixar ele mais realçado ainda. Então vamos de novo, de repente colocar a tinta meio espessa, para que eu consiga uma maior textura. Então aqui eu vou fazer o olhinho, só uma pinceladinha assim. E aqui eu vou deixar esse branco, mas eu já vou suavizar ele. Um, um degradê. Pronto. Vou deixar aí, deixar secar um pouquinho, depois eu passo, dou uma suavizada. Vou jogar mais uma corzinha nessa caveira. Vou fazer uma com o próprio carmim, porque eu tô achando a bichinha meio sem graça ainda. Deixa eu limpar meu pincel chato. Só um detalhe, tá, gente? Porque a gente vai aperfeiçoando, né? Como eu falei pra vocês. Nesse caso, né? A gente foi fazendo a partir de uma imagem de referência, mas a pintura não é absolutamente igual à imagem de referência, cara, é uma imagem digital. Então, eu acho legal sempre fazer essas pequenas mudanças. Vou usar o carmim junto com o amarelo Napoli, que é esse aqui, 24 da Pebel.
Studio, que eu falei pra vocês que é minha tinta acrílica predileta. Não é baratinha não, é uma tinta importada, mas que quem quiser investir, por exemplo, numa cor que use bastante, eu acho que pode valer a pena. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar aqui. Não vou mexer na caveira não, porque ela tá bonitinha. Embora eu ache xoxinha um pouquinho. Então vamos trabalhar o fundo. Pegar o meu outro pincel chato, que é o 14. Pra já aproveitar que tá molhado. E vou deixar isso bem mais marcado, tá, gente? Eu quero ele bem marcado aqui. A pincelada bem marcada. Bem marcado mesmo. Não quero tanto frozozinho, não. Não quero tanto degradê suave. Fazer uma coisa mais marcada para dar uma vida a essa caveira. Dar um contraste que vai dar uma vida para a bichinha, né? Pronto, gostei. Gostei, vou fazer uma coisa parecida aqui do outro lado. Exídio, teve a câmera caiu aqui, mas eu tô ajeitando. Já tava falando aqui, mas o áudio tá aí, tá bom? Caiu só Ok, da ligação. tá, Mas eu tranquilo. já tô ajeitando aqui, a gente já volta. Tá. Vou tirar meu áudio aqui dessa câmera, tá bem? Para poder entrar para não dar interferência.
Pronto, voltamos. Ok. Continuando aqui, colocando um pouco de água. Vou limpar agora meu pincel, chato, porque eu quero só que ele espalhe um pouco do que já tá ali, da tinta que já tá ali, do pigmento que já tá ali. Então, eu vou limpar ele aqui. Secar um pouquinho, mas não demais, pra não... Ixi, sair um pelinho aqui. Às vezes acontece. Pronto. Aqui ficou marcado um pouquinho, porque eu fui acudir a questão da câmera. Aí ficou um pouquinho assim, então vamos consertar um pouco mais densa aqui, para que não fique evidente que fez uma coisa proposital. Então estou aplicando ela mais espessa aqui. Pronto. Pronto. Um pouquinho de água. Só para dar uma suavizada aqui, que já tá... Ficar mais próximo com esse tratamento que eu fiz. Esse tipo de tratamento do papel. Então já achei mais interessante. Não tô gostando mais. Bem, vamos cobrir agora a obra que eu falei das flores. Com o carmim. Com o carmim. Que, né, como a gente queria que secasse a tinta, já coloquei a tinta sem o medium, que retarda a secagem, o retardador de secagem. Então a tinta seca naquela velocidade. Continuando da ponta para dentro. E é assim mesmo. Quando vocês não ficarem satisfeitos, persistam. Não tenho tanto medo de estragar o que vocês fizeram, não. Vamos exercitar um certo desapego. Eu não gosto de parar se eu não gostei 100%. Percebam que eu já estou tendo que refazer o miolo, porque eu mexi muito na planta, mas agora eu já estou mais satisfeita. Eu tenho uma seleção maior de volume. A aula que vem ela já vai estar seca, eu vou conseguir mostrar para vocês, né, algumas coisas. Agora eu vou aplicar aqui, vou pegar, vou continuar no Napoli. No Napoli, amarelo Napoli. E vou aplicar ele de maneira mais forte aqui. Junto com esse carmim. Eu vou ir misturando os dois. Então, já coloquei ali um pouco desse espécie de alaranjado que eu fiz. Vou usando a tinta mais concentrada, tá? Vocês estão vendo, isso vai dar muita textura. Quero usar com bastante textura para evidenciar alguns dos aspectos da caveirinha. Estou jogando amarelo com laranja.
Isso eu acho que vai deixar ela menos delicada, deixar mais robusta, né? Uma aplicação de tinta mais robusta que eu acho mais interessante para esse tema. Então vejam que a gente vai. Tem algumas coisas que a gente vai vendo conforme aplica, né? E a gente vai percebendo como que a gente pode fazer esses ajustes de uma maneira que agrade melhor a gente no final, né? Que nos agrade mais. Só a parte que eu não tava nem respirando, porque eu tava fazendo contorno. Pra dar tudo certo, nem respira, você vai assim, segurando na. Olha como ficou mais interessante, tá vendo? Ficou bem mais interessante. Dá até pra ver na câmera, embora eu não esteja seco. Bem mais interessante. Então perceba, não tem que ter medo. Eu tô jogando vermelho aqui, mas porque eu vou misturar ele com o amarelo e fazer esse alaranjado. Então eu posso limpar meu pincel e já colocar o alaranjado aqui. Perdão, o amarelo Nápoles. E eu já misturo aqui direto. Mais um pelinho, viu? Tô tirando assim, põe a mãozinha, sai tranquilamente. Tô usando o pincel maior, que eu amo esse pincel, mas eu acabei cobrindo aquilo no detalhe. Mas eu gosto da pincelada dele, eu acho que fica bem interessante. Um movimento bem legal. Tô apaixonada por esse pincel. Então nem sempre eu vou mudar de acordo com a espessura, tá? Mas não tem problema não, esse detalhe é. Isso aí, gente, é gosto pessoal mesmo. Vocês podem pintar uma coisa toda com pincel só se vocês quiserem. Viu? Isso fica a critério de vocês. Aí vai depender muito de como vocês manejam, tá? Pronto. Aí eu já vou refazer esse detalhe. Vou deixar o olho com bastante contraste em relação ao que está em volta. E aqui pronto, refiz também com o zero, né? Que o zero salva a gente nessa hora. E vou dar mais um contraste aqui, vou dar mais uma trabalhada nos dentinhos. Isso vai de vocês, se vocês quiserem uma coisa que se aproxime de aquarela também, vocês podem fazer. Eu gosto de usar acrílica como acrílica. Não gosto de usar ela tão diluída assim, sempre. Eu entendo que a acrílica não é aquarela, né? Então eu gosto de usar ela de maneira versátil, mais diluída em alguns pontos, menos diluída em outros. Todos esses detalhes que eu tô fazendo dos dentes são com o pincel 00 da Condor, tá? Olha que legal, tô adorando minha caveira. Então percebam que quando a gente tem um distanciamento do que a gente fez de uma semana, de alguns dias, a gente já olha diferente para aquilo, a gente já consegue ser mais crítico. Bem, eu também fui inventando, né? A partir daquilo que eu estava olhando, eu fui criando uma coisa que eu achava mais interessante. Eu gosto muito desse movimento também, da gente imprimir a nossa personalidade no que a gente está representando, tá? Então eu acho legal. Então, como a gente não fez um estudo, agora a gente vai olhando, vai aperfeiçoando e assim a gente vai, né? Quando eu ficar satisfeita,
Eu termino. Claro que a ideia aqui não é que a gente fique fazendo coisas por muitas aulas, né? Mas que a gente consiga, né, chegar a resultados satisfatórios. Vou limpar meu pincel aqui, o zero. Vou pegar um pouquinho do um grid diluído. Para eu já dar uma misturada aqui. Mas é legal ver esse processo, assim, você não estava satisfeita, digamos, não tinha feito até agora. Às vezes a gente chega nesse ponto, bate um desespero, sabe? Vontade de abandonar aquilo ali. Acho que não tem mais solução, mas é legal ver você dando, fazendo um Sim, é exercício, isso. assim. É isso mesmo, Exídio. É esse entendimento de que é um processo. E, bem, a única maneira da gente, assim, né? Eu tô falando aí vai depender de vocês, mas eu creio que em termos de metodologia, para você ficar assim 100% satisfeito, você faz um estudo com mais tempo, faz o desenho, faz uma prévia. Então, por exemplo, isso aqui que eu fiz pode ser um estudo para uma tela. Poderia ser um estudo para uma tela. Eu já consegui resolver algumas coisas, estava insatisfeita em relação à cor, né? Se eu, enfim, se eu fosse mexer mais nisso, eu acho que eu colocaria um verde de repente, umas folhagens, acho que eu gostaria. Mas, enfim, isso aqui é um exercício, mas não é uma coisa com uma intencionalidade de virar uma coisa definitiva. Então, nós estamos fazendo alguns exercícios simples para que vocês me acompanhem e para que vocês possam, né, aos poucos, ir fazendo outras coisas também, né? Então, a Sim, ideia é muito mais apresentar esse processo da pintura, né, mostrar como que a gente pode resolver algumas coisas que surgem. E é isso. Né? E adaptar, mudar, se possível, se achar que não está satisfatório, mudar também, né? isso. É isso. Eu acho que eu sempre falo muito, muito com meus alunos de pintura que eu sou muito, muito crítica mesmo. Eu acho que a gente tem que. É importante que a gente tenha um entendimento do método. Eu vou fazer um detalhezinho aqui. Que a gente tenha um entendimento. Vou pegar o zero agora. A gente tem um entendimento do método que, que é de estudo mesmo, né? Os artistas estudam, então ninguém vai fazer as coisas perfeitinhas, isso, perfeitinho sim, claro. Do jeito que lhe agrada, né? Sem estudar, então, sou muito a favor disso, sabe? Não que a gente tenha que usar métodos clássicos para tudo, mas eu sou super a favor do estudo. Eu sempre pedia, quando a gente for. A Ângela, que tá nos ouvindo, vai nos ouvir depois, pelo vídeo, está de prova, que eu sempre falava. Vamos fazer o estudo no papel, né? Resolver essa pintura. O que é resolver? A composição tá ok? Tá ok. A paleta de cores tá ok? Tá ok. Beleza, isso vai virar uma tela, eu preciso desse cuidado. Então, isso que eu estou fazendo aqui é um estudo. Se eu fosse virar uma tela, eu colocaria uns verdes, né? Colocaria uns verdes no fundo, faria uma cena de natureza morta mais composta. Mas isso é uma demonstração. Então, é importante que se tenha esse cuidado, sabe? Essa noção da etapa. É esse processo, vamos dizer, rígido, estudo, faz o estudo no papel, depois passa para a tela, que permite que você não tenha esses problemas grandes, sabe? Exídio. Né? Na verdade, assim, diminui muito, né? Você pode ter, mas diminui Ah, muito. sim, Vou fazer o detalhe do bico agora. interessante. Então é isso. Aí o pessoal fala, ah, não, vou fazer o estudo de novo. Sim, não se iludam, esse é o processo mesmo. Tem que fazer um estudo. Importante fazer o estudo para passar para a tela e estar com problema. Se não, por exemplo, teve o caso de uma aluna que ela não tava, ela fez tava fazendo uma figura humana. Figura humana é mais problemático.
não estava tão satisfeita com o desenho. Eu falei, olha, eu sugiro que você resolva esse desenho no papel, depois volte para a tela, porque ela ainda estava desenhando na tela. Falei, resolva no papel, tenha segurança, vamos pegar uma imagem de modelo de referência antes de você ir para a tela. Aí ela já estava falando, mas eu já estou de saco cheio e tal. Não, eu vou continuar aqui e ver se está certo. Aí foi a maior dificuldade da parte de fazer uma figura humana nua. Né? Era uma imagem da justiça, né? Era uma justiça com a balança e tal. E nossa, aí ficou. Eu falei, tudo bem, vamos resolver isso agora. Aí mostrei, demonstrei muito, né? Eu mostrei um pouco, falei, você pode usar aqui mais claro, aqui mais escuro. Eu não gosto de meter a mão na pintura de ninguém, né? Eu não faço isso. Eu vou dando toque, eu demonstro no papel à parte, demonstro no lugar à parte. Mas eu não meto a mão na pintura que a pessoa está fazendo, eu acho isso legal. E pronto, aí consegui ajudá-la a resolver, ela ficou satisfeita, conseguiu resolver. Mas é isso, é desnecessário. A gente ter um problema desse, e a gente pode resolver pelo método, resolvendo isso primeiro numa etapa do papel, ou ainda só no desenho. Se você resolveu, no caso da questão da composição de detalhe da figura humana, bastaria no desenho, né? Então, é isso, né? Eu percebo que essa noção de método das etapas, um estudo para uma obra, depois fazer uma obra, olha como ficou bem melhor. Nossa, eu estou vendo aqui a distante no computador, ficou muito melhor. Por quê? Por isso. Que eu olhei e falei, joguei muito suavezinho a caveira, vamos trabalhar mais essa textura dessa caveira, para dar uma ideia menos aquarela, menos delicada, uma coisa mais expressiva. Eu gosto de coisas mais expressivas, assim, né? Com pincelada mais expressiva, eu gosto. Tem gente que já vai usar que nem aquarela. Aí é uma questão de gosto. Gosto, né? É pessoal mesmo. Ah, já estou mais satisfeita. Foi um estudo que eu achei legal, uma pintura que a gente demorou 2 aulas para fazer. Que vocês em casa talvez demorem mais. Gostei do detalhe do bico também. Deixei o bico manchadinho. Gostei do fundo mais expressivo. Gostei, estou satisfeita. É isso. Ficou bem Né? bacana mesmo. Então, Gostei. né? Depois me mostra a sua, viu, Exídia? Tá bom. Tá acumulado aqui. Atividades, eu te mostro. Tá Tá bom. bom. E mostrem vocês que estão em casa nos acompanhando offline. Sara também, viu, Sara? Me manda esses exercícios. Ângela também me mande os exercícios, tá bem? Eu vou postar algumas imagens de referências. Eu vou postar essa imagem de referência lá no Classroom. E outras imagens de referência de coisas de natureza morta simples. Se vocês quiserem, vocês continuam pintando a partir desse tema, coisas parecidas do Dia das Bruxas, pequenas pinturas. Não precisa fazer cada uma dessa pintura, não. Você uma folha dessa, fazendo tipo uma cena que aqui eu vi umas que eram um chapéu da bruxa, uma abóbora. Vocês podem fazer várias pequenininhas para vocês já irem testando, tá bom? Então eu vou deixar esses exercícios para vocês. Quem puder, pega e faz a folha completa, que é uma folha com várias imagens pequenas. Faz a folha completa e a gente vai conversando na próxima aula. É isso, muito obrigada, viu, pela participação, Exide. Adorei. Fui eu e você só esse bate-bola, mas adorei nossa conversa. Obrigada, também adorei. Tá? Depois eu vou fazer os Então é exercícios. isso. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.